Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano e esse é seu canal Justiça em Foco Notícias. Estamos aqui de volta, né, galera? Tivemos com um problema aí no nosso computador, mas graças a Deus foi tudo resolvido. O trabalho não pode parar, né, meus amigos? E voltamos aí com o caso Henri Borel. Devido aos problemas técnicos que tivemos, não fizemos vídeo, não atualizamos a playlist aí do caso Henri Borel. Vou estar colocando um card aqui para vocês, pessoal, para vocês estarem acompanhando, maratonando todas as informações desse triste e lamentável caso que estarreceu a sociedade brasileira, né, pessoal? A morte daquela linda criança de 4 aninhos, que eu sempre falo por aqui, né? Ele é muito lindo, muito especial mesmo. Nós vamos estar aqui pedindo justiça por Henri Borel. E semana passada, pessoal, dia 13 de junho, teve audiência de instrução e julgamento sobre aí o caso Henri Borel com depoimento de doutor Jairinho. Vamos estar trazendo algumas informações aqui para vocês, pessoal. Vamos lá, né? Caso Henri Borel, pessoal. Que ser humano faria mal a uma criança? Disse aí o doutor Jairinho. O ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, o doutor Jairinho, negou no interrogatório à segunda vara criminal do Rio de Janeiro que tenha tirado a vida do enteado Henri Borel, de 4 anos. Quem é o ser humano que é capaz de fazer mal a uma criança? Existe? Existe. Eu sou médico. Já vi acontecer diversas vezes, mas esse não é o meu perfil. Essa roupa não me cabe, disse o réu. Jairinho, que é acusado aí do crime juntamente com a mãe do menino, Monique Medeiros, rebateu acusações da ex-companheira sobre seu comportamento ciumento e contradisse a declaração dela sobre a instalação de um localizador no celular. Tínhamos ciúmes mútuos, afirmou aí o doutor Jairinho, né, pessoal? Eu ouvi a Monique aqui falando que botou um localizador no meu telefone e eu botei um localizador no telefone dela. Ela, em determinado dia, pegou meu telefone e colocou a localização dela no meu telefone. Eu não sei mexer muito bem em telefone, contou. O episódio foi escolhido pelo ex-vereador para mostrar como a relação entre eles dois era de ciúme de ambos os lados. Em seu interrogatório, no dia 9 de fevereiro, Monique relatou uma série de episódios considerados abusivos na relação com Jairinho. Ela afirmou, na ocasião, que Jairinho monitorava seus passos por meio de geolocalizador, que ele instalou no celular dela. Um dos relatos narra uma agressão por parte do ex-vereador. A ocasião que, segundo Monique, ele a enforcou na cama enquanto ela dormia ao lado do filho. Pois é, pessoal, relatando tudo isso, ela continuava com o relacionamento e com a presença do Henri, o filho dela, a quem ela devia proteção dentro da casa. Coisa, né? Muito bem. Ao relatar que o namorado tinha uma geolocalização do seu celular, Monique também contou na ocasião em que estava malhando em uma academia de ginástica e Jairinho telefonou perguntando como ela estava vestida. Jairinho também citou seu histórico familiar para negar que pudesse fazer mal a Henri. Eu juro por Deus que nunca encostei em nenhuma criança. Eu nunca fiz isso na minha vida. Meu histórico permite dizer isso. Eu sou nascido e criado em Bangu, naquela zona oeste do Rio de Janeiro. Minha família é pautada em cima do amor, do entendimento. Eu nunca apanhei do meu pai e da minha mãe, contou aí o doutor Jairinho. O interrogatório começou com bate-boca pessoal. A sessão começou com briga entre os advogados dele e a juíza Elizabeth Machado Louro. O estopim da briga foi uma reclamação da promotora do Ministério Público do Rio de Janeiro sobre postagens em que advogados de Jairinho concordavam com a alcunha de Rainha de Copas, dada a ela pelo Procurador-Geral Nacional de Prerrogativas da OAB, Alex Sarkis, em um evento da Ordem dos Advogados do Brasil, né, pessoal? Após a juiz ordenar que os advogados só ficassem de pé quando estivessem com a palavra, os defensores de Jairinho se negaram a seguir a ordem. Louro afirmou que não permitiria que o interrogatório começasse naquela configuração. Eu estou mandando sentar. Não quero 30 advogados em pé me afrontando. Eu não quero e não vou continuar a sessão, né, pessoal? Disse a Elizabeth Machado Louro. A magistrada sugeriu que só estivesse de pé o advogado que estivesse com a palavra. A posição dos advogados durante toda a discussão bloqueou a imagem de Jairinho para as câmeras oficiais lá do Tribunal do Júri, né, pessoal? As câmeras lá
eles bloquearam a imagem do doutor Jairinho, enquanto estava ali de pé, né? Enquanto isso, a juíza insistia que não poderia continuar a sessão com todos os advogados de pé. A defesa fazia uma espécie de cordão de isolamento para que Jairinho, que sentado, não aparecesse nas câmeras. Depois de 30 minutos, os advogados de Jairinho acataram a ordem da juíza, quando ela deixou de ordenar e passou a pedir que eles permanecessem sentados. Em relação à alcunha de Rainha de Copas, Louro afirmou: nós, mulheres, estamos acostumadas com misoginia. Isso é claramente misógino. Não merece nenhum comentário. Achei deselegante, mas tão pobre que não vou nem me manifestar. É mais uma manifestação misógina, a qual estou mais do que acostumada. Falou aí a Elizabeth Machado Louro, né? Foram umas impressões aí do julgamento, né, do doutor Jairinho. E eu estive assistindo um pedaço, né, da audiência, pessoal, e algo que me chamou muita atenção foi a aparência do doutor Jairinho. E não foi só a mim, não. Vários sites aí de informações jornalísticas, né, também citaram essa questão aí da aparência do doutor Jairinho. A aparência de Jairinho em interrogatório chama a atenção, viu, pessoal? Não foi só a minha, não. Outras pessoas também prestaram atenção que o doutor Jairinho está diferente, emagreceu bastante, né, pessoal? Vamos lá. Durante a continuação da audiência de instrução e julgamento, no processo em que é réu com a ex-namorada, a professora Monique Medeiros da Costa e Silva, por torturas e a morte do filho dela, Henri Borel, Jairo Souza Santos Júnior, o Jairinho chamou atenção por seu visual. Vestindo calça jeans, camisa branca, casaco azul e um par de tênis, o médico e ex-vereador aparentava estar cerca de 10 quilos mais magro e usava óculos quando participou do interrogatório no plenário do 2º Tribunal do Júri, na última segunda-feira, dia 13, né, pessoal? Na ocasião, por cerca de 6 horas, 14 meses após ser preso, alegou inocência e atacou peritos da Polícia Civil e médicos do Hospital Barra d'Or. Jairinho foi preso com Monique por policiais da 16ª Delegacia da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, pessoal, na casa de 2 andares de um familiar, em uma rua de pouco movimento em Bangu, na zona oeste também do Rio de Janeiro, por volta das 6 horas da manhã, no dia 8 de abril do ano passado. Naquela manhã, ele foi encaminhado para exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal, no centro da cidade, e levado então para a cadeia pública José Frederico Marques, em Benfica, na Zona Norte, onde passou por uma audiência de custódia que manteve aí a prisão do casal. No fim daquela tarde, os dois se separaram, enquanto Monique seguiu para o Instituto Penal Ismael Sirênio da Fonseca, na Zona Norte do Rio de Niterói, na Zona Norte de Niterói, pessoal, perdão, tá? Na região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, Jairinho foi levado em uma viatura da Secretaria de Administração Penitenciária, a SEAP, para o presídio Pedrolino Werling de Oliveira, no complexo de Jericinó, conhecido aí como Bangu 8, por ter formação superior, né, pessoal? Aqui no Rio de Janeiro, o pessoal que tem formação superior geralmente fica aí no Bangu 8, quando tem algum problema aí com a justiça, né? Que é destinada a detentos com ensino superior e que ficaram presos, né? Pessoal da Operação Lava Jato, políticos, empresários suspeitos de desvio de recursos públicos. Esse pessoal está lá, acompanhado lá do Jairinho. Após cumprir isolamento, segundo os protocolos aí contra o vírus, né, pessoal, por 14 dias na cela C3, ele passou para a chamada classificação de risco e teve permissão do diretor da unidade prisional para ingressar em uma cela onde conviveria com outros detentos. Uma semana depois, o ex-vereador chegou a procurar atendimento médico no Hospital Penitenciário Almito Agostinho, também no complexo de Jericinó, onde relatou sentir dores de cabeça, tontura e um quadro de ansiedade, e novamente retornou ao Petrolino Werling de Oliveira. Desde então, Jairinho ocupa com outros 22 presos a cela D, um dos maiores espaços coletivos da unidade, com cerca de 70 metros quadrados e capacidade para até 44 pessoas. Atualmente, além dele, estão lá o ex-funcionário da prefeitura, Mário Marcelo Santoro, acusado de tirar a vida da ex-namorada, Cecília Haddad, lá na Austrália, o tabelião Ricardo Vasconcelos, também tirou a vida da esposa, que estava grávida, e dos sogros em Nova Friburgo, o economista e empresário Eduardo Falsi, suspeito de jogar coquetéis Molotov na fachada da produtora lá do Porta dos Fundos, lá em Botafogo, né? Aquele episódio lá que tacaram bomba lá do pessoal lá do Porta dos Fundos, né? Aquele grupo de comediantes, né?
No espaço, além de banheiro, os presos dispõem de beliches e um aparelho de televisão, onde assistem a canais abertos e à noite costumam ver novelas. Diariamente, Jairinho tem 2 horas de banho de sol no pátio da unidade e recebe as visitas das ex-mulheres Ana Carolina Ferreira Neto e Fernanda Bidu Figueiredo, de seus 3 filhos, além dos advogados. Além da alimentação disponibilizada pela SEAP, pode receber comidas levadas por parentes, também remédios controlados que toma há pelo menos 10 anos. Jairinho tem sofrido física e psicologicamente. Há mais de um ano, as consequências da prisão, as recentes audiências de processo, em especial o depoimento prestado por ele, revelam erros e contradições no laudo, uma investigação mal feita e uma denúncia equivocada. O médico e ex-vereador tem todos os requisitos para responder esse processo em liberdade e a defesa vai em busca disso. Disse aí o advogado Cláudio Daledoni, polêmico advogado Cláudio Daledoni. Isso é a visão dele, né, pessoal? Né? O que pensa aí as investigações da Polícia Civil, o Ministério Público que ofereceu denúncia contra o doutor Jairinho e Monique, né? Então, vamos falar um pouquinho aí quem é o doutor Daledoni, né? Vamos ver aqui, pessoal, se eu realmente peguei a entrevista correta, né, pessoal? Porque a gente está aqui, né? Aí já viu como é que é, né? Quem é isso mesmo? Pessoal, peguei certinho sim a entrevista. A gente tem que, né, falar as coisas certinho. Vamos saber um pouquinho quem é Cláudio Daledoni, o advogado polêmico e do doutor Jairinho. O primeiro interrogatório do ex-vereador Jairo Souza Santos, Júnior, o doutor Jairinho, foi marcado por uma cena inusitada. A juíza Elizabeth Machado Louro discutiu por cerca de 30 minutos com os advogados, como já lemos aqui na reportagem anterior, né, pessoal? Depois que eles sistematicamente ignoraram a ordem dela para se sentar. A discussão aconteceu na 2ª Vara Criminal do Rio de Janeiro. Em um dos momentos, o advogado Cláudio Daledoni Júnior, que defende o político acusado, ex-político, né, porque ele foi cassado, então já não é mais político, né, pessoal? E não perdeu ainda, né, o registro lá no Conselho Federal de Medicina, está chamado de médico, mas político ele já não é mais, né? O ex-político, né? De tirar a vida do ex-enteado, né? O menino Henri Borel começa a filmar a sessão. Isso acirrou ainda mais os ânimos e a magistrada classificou o caso como misógino e intimidador. Vamos continuar lendo aqui. Horas antes de iniciar o seu interrogatório, Jairinho havia destituído outros 6 membros da defesa. Só sobraram os integrantes do escritório de Daledoni. Os juristas que saíram alegaram incompatibilidade técnica. Muitos advogados, né? O doutor Jairinho, uma quantidade bem grande, né? Para defendê-lo. Essa gente aí tem dinheiro, né? Essa não é a primeira vez que Daledoni Júnior se envolve em polêmicas em tribunais. Com o escritório sediado em Curitiba, o advogado ganhou projeção nacional na última década por defender acusados de crimes de grande repercussão. A mais recente cliente dele é a atriz Antônia Fontinelli, no processo que responde por associar o youtuber Felipe Neto, tá, ao crime contra a dignidade sexual com menor. Dá para entender, não posso falar o nome, né, pessoal, mas vocês conseguem entender, né? É melhor ligar para o Daledoni. Com mais de 20 anos atuando em casos do Tribunal do Júri, Daledoni é um dos mais requisitados advogados criminalistas do país. A sua atuação e a forma como defende seus clientes nos julgamentos em ações que beiram a teatralidade costumam virar notícias na imprensa. Ele se notabilizou ao defender 13 policiais militares do Paraná acusados de tirar a vida de 5 suspeitos de roubo em 2009, conseguindo a absolvição de todos. O caso é considerado um dos maiores julgamentos da história da Justiça do Paraná. Em entrevista em 2018, ele disse acreditar que livrou mais de 100 policiais da cadeia. Ele, inclusive, é comparado por jornalistas paranaenses com o advogado Saul Goodman, que defendia traficantes como Walter White, da série Breaking Bad. Na ficção, o defensor popularizou o bordão Better Call Saul, melhor ligar para o Sul. Na tradução, melhor ligar para o Saul. Perdão, pessoal, Better Call Saul, melhor ligar para o Saul. Jornalistas no Paraná brincam que quando alguém está muito encrencado, o suspeito costuma ser orientado a seguir a dica Better Call Dali. É melhor ligar para o Dali.
É uma brincadeira, mas eu não quero ser confundido com aquele que está a encobrir alguma coisa errada. Isso é uma coisa muito perigosa. Já tive situações de pessoas imaginar que eu pudesse contribuir com a ocultação de um crime e isso não é coisa de advogado, nem de humano. Não compactuo com as atitudes fora da lei, mas se a pessoa vier a ser acusada, eu vou estar ali para defender os seus direitos. Filhos vestidos de PM no tribunal. No julgamento dos 13 policiais, Daledoni protagonizou uma cena curiosa ao lado dos dois filhos, à época com 5 e 7 anos. Ele os vestiu com farda militar e entrou segurando a mão das crianças. Para ele, isso teria contribuído para conseguir engajamento da opinião pública para absolver os policiais do crime de ter tirado a vida de pessoas, né, pessoal? Dos 5 suspeitos, né? O julgamento virou um frenesi, foi uma coisa que eu nunca tinha visto, afirmou ele na ocasião. Simulação de agressão em colega advogada. A atuação de Daledoni durante o julgamento de Luiz Felipe Mavalier, condenado por tirar a vida da esposa Tatiana Spitzner em 2018, também chamou a atenção. É o julgamento do rapaz que tirou a vida da advogada, né, lá no Paraná, né? Vamos lá. Durante a defesa do cliente, ele simulou uma agressão física na colega de profissão, a advogada Maria Eduarda Lacerda. O caso ganhou as redes sociais e gerou uma apuração da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, contra o defensor de Mavalier. Na ocasião, Daledoni Júnior se justificou, dizendo que a atuação seria um recurso para provar que Mavalier não teria capacidade de tirar a vida de Tatiane. A advogada que participou da cena afirmou que tudo foi combinado previamente. No esporte, Anderson Silva, goleiro Bruno e caso Daniel. Ex-professor de Muay Thai, Daledoni Júnior chegou a ser professor de Anderson Silva, lutador de MMA e ex-campeão da UFC. A amizade entre ambos continuou. Em 2015, defendeu até o atleta de acusação de doping. Ele também atuou na defesa do goleiro Bruno Fernandes, condenado por tirar a vida da Elisa Samúdio, pessoal, mas depois pediu a saída do caso porque, segundo o advogado, o então atleta não quis assumir responsabilidades. O criminalista orientou Bruno a assumir sua participação na morte da modelo, o que não teria sido aceito. Eu discordava frontalmente disso, afirmou na ocasião. Ainda na seara do esporte, outro caso que parou nas mãos de Daledoni Júnior foi a morte do meia, né, o jogador Daniel Correia, ex-jogador do São Paulo e do Botafogo, que ocorreu em 2018. O principal acusado do crime, o empresário Edson Brits, o Juninho, negou inicialmente a participação, mas mudou de ideia ao ser convencido pelo advogado. Ele ainda assumiu a defesa de Cristiane Brits e Alana Brits, acusadas de participação no crime, né, do atleta. Eu defendo o direito do acusado, nunca o ato dele, justificou na ocasião. Então esse aí é o Cláudio Daledoni, sempre aí envolvido em polêmicas, né? Está em mais um caso de muita repercussão, de muita polêmica, né, pessoal? Então, um pouquinho da biografia do advogado do doutor Jairinho. E, para encerrar também, eu acho que é uma informação bastante interessante, né? E vamos estar acompanhando, porque provavelmente vai dar confusão isso aí, mas vamos lá. Juíza diz que... Desculpa aqui, pessoal, porque eu estou tentando ler aqui a redação, né? Mas... não estou conseguindo. A juíza diz que viu o rosto de Henri no neto dela. Pronto, pessoal, vamos lá. Quando meu neto começa a pular na cama, eu vejo a cara de Henri e começa a chorar no quarto, afirma Elizabeth Machado Louro em vídeo compartilhado nesta quinta-feira, dia 16, quinta-feira passada, né, pessoal, no Instagram, por Renan Canto. Elizabeth é juíza do caso Henri Borel. Já Canto é advogado de Jairo Souza Santos, o doutor Jairinho, acusada de tirar a vida do menino de 4 anos. No vídeo, a juíza está num local semelhante ao plenário do Tribunal de Justiça do Rio, onde as sessões de julgamento do caso têm ocorrido. Não chorar aqui é um desafio, diz ela sobre as sessões, no determinado momento da gravação. Perguntada por um interlocutor que não aparece na imagem sobre como a emoção que sentia nesses momentos influenciava seu julgamento, Elizabeth afirma: acho melhor você não botar isso aí não, porque senão vão levantar minha suspeição.
A suspeição é a medida que se impõe a magistrada deve exercer com imparcialidade o seu mistério, afirmou o advogado aí que colocou esse vídeo no Instagram dele. Nas chamadas situações de suspeição, os advogados podem requerer a troca do juiz por entenderem que o magistrado tem um vínculo subjetivo com o tema em julgamento. Amizade, inimizade e sociedade em negócio com alguns dos participantes da ação judicial são algumas das condições que caracterizam a suspeição. A juíza do caso e a defesa de Jairinho já vinham se desentendendo desde o começo da semana. Na sessão da última segunda-feira, dia 13, pessoal, os defensores se negaram a sentar quando não estivessem com a palavra, conforme determinou a magistrada. A situação aconteceu após uma promotora do Ministério Público, já relatamos isso aqui, né, pessoal, reclamar justamente das postagens feitas pelos advogados de Jairinho em suas redes sociais. Segundo ela, os defensores chamaram a juíza de rainha de copas nessas publicações em que Elizabeth classificou como misoginia, pessoal. Bom, eu não sei por que esse vídeo foi divulgado aí pelo advogado. É claro que a gente sabe da questão da suspeição, né, pessoal, mas ela comentar que ela sente... Ela é um ser humano. Ela ter sentimentos não vai fazer com que ela julgue com imparcialidade. Porque eu sinto, porque quando eu olho o meu neto, eu vejo o Henri Borel e eu choro, isso não significa que ela não vai ser imparcial na hora de julgar. Isso não influencia o julgamento dela diretamente. Ela é uma pessoa experiente, eu creio que a juíza vai saber separar a razão da parte profissional dela, né? Eu acho um pouco exagerado da parte dos advogados do Dr. Jairinho colocar isso nas redes sociais dele, né? Porque eu sou ser humano, e se eu fosse juíza, mas não pode nem comentar? Não pode comentar que ela sente. A morte de uma criança que teve sua vida ceifada de forma brutal, né? Nós somos seres humanos, antes de tudo nós somos seres humanos. Ela é a primeira, ela é um ser humano, Elizabeth Machado Louro, depois ela é a juíza, ela é a magistrada, né? Então, dizer que um juiz não pode ter um sentimento, mas ele está julgando o caso, não, ele pode ter um sentimento, mas enquanto ele estiver julgando, aí sim, ele vai ser técnico. Né? Ele pode sentir tristeza, né? Ela é um ser humano, ela sente triste pela morte da criança da forma que foi, de uma forma tão brutal, uma criança de 4 anos. É impossível você não se envolver de alguma forma emocionalmente com o caso. Todos nós nos envolvemos de uma forma com o caso, né? É muito triste nós estarmos falando sobre isso aqui. É muito triste, é doloroso. Então dizer que ela não pode sentir, ela não pode comentar que ela chora quando ela vê o netinho dela fazendo a mesma coisa que o Henri, foi as últimas imagens do Henri pulando naquela cama, dançando, né, o pai filmando, dizer que ela se emociona quando ela vê o rostinho do Henri no neto dela, eu não vejo isso como algo para ser suspeição. Bom, a minha opinião pessoal, né, pessoal? Então, deixe seu comentário, eu quero convidar você a deixar seu comentário o que você pensa sobre esse assunto, sobre o caso Henri Borel, sobre as informações que eu trouxe no dia de hoje, né, como foi o depoimento, a aparência do Dr. Jairinho está bastante diferente, realmente emagreceu bastante. A biografia, um pouco da biografia do advogado principal dele, que é o Cláudio Daledoni, um homem bastante polêmico, muito inteligente, bastante perspicaz, está aí na defesa do doutor Jairinho. E a questão aí da juíza demonstrar o seu sentimento, né, por falar do caso Henri Borel, você acha que isso aí vai influenciar no julgamento dela? Ela vai culpar? Não, ela vai... como eu quero falar para vocês, ela vai estar punindo, né? Vamos falar uma linguagem popular, vai estar punindo o doutor Jairinho por causa disso. Vocês acham que ela vai simplesmente julgar ele culpado por causa disso? Não, né, pessoal? Essa é a minha opinião, pessoal. Não acho que isso vai acontecer. E você? Deixe a sua opinião, a tua opinião, pessoal, de vocês, meus amigos. É muito importante para o nosso canal Justiça em Foco Notícias. Deixe o seu like vai fazer com que o YouTube reconheça que os nossos conteúdos contêm relevância e os recomende para mais e mais pessoas tão especiais quanto você que chegou até aqui esse vídeo, né, meus amigos e minhas amigas. E siga-nos nas redes sociais. Tem canal Justiça em Foco em todas as redes sociais. E fique conosco, porque aqui vocês sabem, será sempre uma questão de justiça. Obrigada.